Uma das marcas que eu mais gosto é a Kia. São carros que na maioria das vezes conseguem entregar muito, custando pouco em relação aos concorrentes, e também são muito confiáveis. Por isso, no vídeo de hoje eu separei 6 Kia de luxo com melhor custo-benefício para você comprar em 2023. Meu nome é Luciano e eu apresento o canal Carros.com. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir para quem não é inscrito se inscrever e deixar o like. Se puder, também compartilhe o vídeo. Dessa forma, você vai me ajudar a chegar mais rápido nos 60 mil inscritos. Então, bora para o vídeo. Para abrir a lista de hoje, eu separei um dos carros mais luxuosos já lançados pela Kia Brasil, o Cadenza, que durante o ano de 2011 e 2016 foi o sedã grande da marca, e é uma alternativa aos sedãs grandes mais tradicionais, como Fusion, Accord, Camry e Passat. O interessante do Cadenza é que atualmente é um carro que tem um custo-benefício acima da média no mercado de usados. O preço dele beira os 60 mil reais no primeiro modelo, sendo muito mais barato que um Onix Plus. O Cadenza tem 3 versões, a versão Z554, a versão Z555, que adiciona um teto solar panorâmico e alguns outros equipamentos, e a versão topo de linha Z556, que tem o interior todo na cor bege, essa é a única diferença. Poucas pessoas conhecem essa última versão, até porque não existem muitas unidades. Eu indico a versão Z555 ou a Z556, que é topo de linha, e custa praticamente o mesmo da versão de entrada. Você vai ter alguns equipamentos a mais que são mais interessantes. De série ele entrega os bancos em couro, piloto automático, sistema de som premium, ar-condicionado digital e automático de 2 zonas, bancos com ajuste elétrico, chave presencial, luz ambiente, cortina do vidro traseiro, airbags frontais, laterais de cortina, controle de estabilidade e tração, câmera de ré, sensores de estacionamento traseiro e muitos outros equipamentos. É um carro muito equipado e nem parece que tem 11 anos de lançamento. O interessante é que normalmente no mercado de usados você não encontra muita versão de entrada, pelo menos os anúncios que eu sempre vejo são das versões topo de linha. O Cadenza, por ser um sedã grande, se destaca muito pelo espaço interno, que é gigantesco. Ele tem um entre-eixos de 2,84 metros e uma largura de 1,85 metros. Isso significa que 5 passageiros adultos vão com o máximo de conforto. O porta-malas tem 451 litros. Não é pequeno, mas poderia ser maior. Partindo para a sua mecânica, a Cadenza é equipado com motor 3.5 V6. Esse motor é compartilhado com outros carros da Kia e Hyundai. Ele gera 290 cavalos a 6.600 RPM e 34,5 kg de torque a 5.000 RPM. O seu câmbio é um automático convencional de 6 marchas com opções de trocas manuais, o que garante um 0 a 100 km por hora de 7,7 segundos e uma velocidade máxima de 230 km por hora. Ele tem 290 cavalos, um conjunto muito bom e um desempenho excelente, mas ele é um carro muito pesado também e voltado mais para o conforto. Talvez ele não seja ágil como alguns carros que têm menos potência ou uso downsize. E o seu consumo, considerando seu porte, peso e potência, não é tão ruim assim. Lembrando que ele tem praticamente 300 cavalos e pesa mais de 1.600 kg. Na cidade ele faz uma média de 6,9 km por litro e na estrada 9,7 km por litro. Lembrando que esse é o consumo oficial. Se você andar tranquilo de boas, visando o melhor consumo possível, acredito que você consegue fazer os 11 km por litro na estrada. No que a Cadenza 2012 tem preço médio de 60 mil reais. É um baita carro por esse preço. O Cadenza até aparenta ser o carro topo de linha da Kia, e realmente é, mas ainda existe um modelo acima dele, que infelizmente é pouquíssimo conhecido e vendeu bem menos. Estou falando do Kia Koris. Entre os sedãs da Kia, ele seria o topo de linha, acima do tradicional Cadenza e talvez abaixo do Ecos. Só que eles têm muitos detalhes compartilhados, como o motor, que é da mesma família, o design, interior, equipamentos e por aí vai. Se a gente colocar o último modelo do Cadenza do lado do Koris, fica difícil dizer qual é qual, já que ambos são bem parecidos e bem bonitos. Ele carrega a filosofia de ser um carro mais sóbrio e mostra bastante requinte. Realmente é um carro bem executivo, ele foi lançado com essa proposta. Tanto que a única versão dele que foi lançada por aqui tem muitos equipamentos que remetem a essa proposta.
Entre os itens mais convencionais temos o ar-condicionado digital e automático de 3 zonas, teto solar panorâmico, painel 100% digital chamado de Supervision, volante com regulagem elétrica, abertura elétrica da tampa do porta-malas, chave presencial, faróis de xenon adaptativos, câmera dianteira e traseira, 9 airbags, controle de estabilidade, tração e diversos outros equipamentos. Mas também existem outros equipamentos bem legais e que normalmente a gente não vê em carros comuns. Para os ocupantes traseiros, ele tem 2 telas no encosto de cabeça dos bancos dianteiros, que dispõem de diversas funcionalidades, algumas delas da mídia e do ar-condicionado. Além disso, no apoio de braço traseiro, você tem um console, que pode controlar o ajuste elétrico dos bancos, o aquecimento ou a ventilação, as cortinas dos vidros e o teto solar, além de muitas outras funções. É um carro fenomenal que não decepciona em nada. Espaço interno, equipamentos, acabamento, tudo é de primeira classe. Ele disponibiliza o que tinha de melhor na Kia naquela época. Na mecânica temos uma bem conhecida. Esse conjunto, por exemplo, foi usado na Vera Cruz. O motor dele é um 3.8 V6 Lambda que gera 294 cavalos a 6.200 RPM e 36,5 kg de torque a 4.500 RPM. O câmbio dele é um automático convencional de 8 marchas. Todo esse powertrain é necessário para empurrar esse carro de 2 toneladas. Ele faz de 0 a 100 km por hora em 7,3 segundos e atinge uma velocidade máxima de 240 km por hora. Já no consumo, por ser um carro bem potente e pesado, não tem como esperar que ele seja muito econômico. Na cidade ele faz uma média de 5,4 km por litro e na estrada 9 km por litro. Até aqui não é um carro nada impossível de manter, o motor dele é bem popular, tem muitas peças e principalmente é extremamente confiável. Mas a suspensão dele é uma pneumática, que consegue conforto, mas sem deixar de lado a dinâmica em altas velocidades, porém o complicado é na hora de fazer uma manutenção. Além disso, num todo é um carro que vai ser difícil achar peças e alguém que faça a manutenção, por isso não é um carro que todo mundo teria a coragem de ter, e eu indico mais para um carro de final de semana. O Kia Koris 2015 tem preço médio entre 150 e 180 mil reais. Esse preço, considerando tudo que esse carro entrega, não é nada mal. Um dos carros mais bonitos da Kia, sem sombras de dúvidas, é o Optima, um modelo que veio para concorrer principalmente com o Sonata, mas que por alguns motivos foi deixado um pouco de lado. Em relação ao Sonata, eu acho o Optima mais bonito e mais elaborado. Ele se assemelha com o Coupé e parece ser um carro muito moderno. Quem vê esse carro e não conhece nunca vai achar que esse carro tem 12 anos de lançamento. Mas no acabamento, equipamentos e tecnologias, o Sonata sai bem na frente. Seu interior peca um pouco, é um interior bem pobre e se a gente comparar com o Sonata, por exemplo, que é o seu principal concorrente, é um interior bem esquisito. Além disso, ele não é muito equipado, vai ter o necessário para um carro desse porte. E um item bobo que ele não entrega é o cinto de segurança de 3 pontos para o ocupante do meio, nem sequer uma multimídia ele também é equipado. Ele só tem uma versão que tem 3 opcionais, os faróis com xenon, teto solar panorâmico e a chave presencial, então a minha dica é sempre procurar por essa versão topo de linha com todos esses itens. Partindo para a sua mecânica, o Optima tem o famigerado motor 2.4 Theta, já conhecido no Sorrento, Sonata e Santa Fé. Ele é monocombustível e gera 180 cavalos a 6.000 RPM e 23,6 kg de torque a 4.000 RPM. Seu câmbio é um automático convencional de 6 marchas, que possibilita trocas manuais através dos pedal shift no volante. Ele chega de 0 a 100 km por hora em 11 segundos e atinge uma velocidade máxima de 210 km por hora. Você não vai ter um desempenho acima da média, ele fica até atrás de vários sedãs médios. O interessante mesmo seria um motor turbo ou um V6, até o 2.0 que veio depois é mais legal. Seu consumo é bem ruim, ele faz uma média de 7,4 km por litro dentro da cidade e 9,2 km por litro na estrada. Considerando que é um carro 4 cilindros e não entrega um desempenho muito bom, deveria ser um pouco mais econômico. Vale lembrar que esse motor 2.4 Theta, que além dele equipou também o Sonata, Sorrento e Santa Fé, pode apresentar um sério problema, que o custo de manutenção é bem caro. Basicamente o motor pode fundir. O interessante é fazer uma boa pesquisa para pegar um lote que não tem esse problema,
mas como estamos falando de um carro que já vai para os seus 11 anos de uso, então provavelmente já precisou fazer alguma manutenção corretiva. Um Optima 2013 tem preço médio entre 60 e 75 mil reais. O bom é sempre garimpar para achar um modelo em bom estado e que não esteja tão caro. Além do Carnival, o Sorento é uma das únicas opções de SUV de 7 lugares dentro da Kia. E é bem interessante, o preço se assemelha com os carros anteriores, mas para você que busca muito espaço ou um porta-malas gigantesco, vale mais a pena. O Sorento foi lançado aqui no Brasil com 5 variações de catálogos e 2 variações de motorizações dentro da versão EX. Com motor 2.4, o Sorento podia ser equipado com 5 ou 7 lugares. Na configuração de 7 lugares, ele ainda podia ser equipado com tração 4x4. Acima dessa versão tem a 3.5 V6, sempre com 7 lugares, mas a tração pode variar entre a 4x2 e a 4x4. E a versão que eu indico é a V6, não só por ser a versão topo de linha, mas também por ela ser mais equipada e ter um motor mais condizente. Esse carro é pesado e o motor 2.4 deixa a desejar, além de fazer um consumo bem parecido. E se você usar os 7 lugares, vai ser bem sofrido, é um desempenho bem ruim que ela vai entregar. Se você considerar tudo isso, vale muito mais a pena ir direto para o V6. E falando nisso, o motor V6 dele é o bem tradicional usado na Kia Hyundai, é o 3.5 Lambda. Ele gera 278 cavalos a 6.300 RPM e 34,2 kg de torque a 5.000 RPM. Seu câmbio é um automático convencional de 6 marchas com opções de trocas manuais, o que garante um 0 a 100 km por hora em 8,2 segundos e a sua velocidade máxima é de 190 km por hora. Mas também por ser um carro pesado, grande e ter um motor V6, o consumo fica puxado. Na cidade ele faz uma média de 6,3 km por litro e na estrada essa média passa para 7,7 km por litro. É bem beberrão e você deve levar em consideração isso. Um destaque dele é a sua alta confiabilidade mecânica, assim como a maioria dos carros coreanos. E por ser um carro familiar, realmente o carro tem que ser confiável para você levar sua família de um ponto ao outro sem ele dar pau. Um Sorento 2012 tem preço médio entre 60 e 70 mil reais. O Cerato de primeira geração atualmente tem um preço bem baixo no mercado de usados, além de ser um carro bem acabado, completo e espaçoso. E é um excelente sedã para o dia a dia, já que ele usa a mesma mecânica do HB20 e por isso tem um custo de manutenção baixo e um consumo ok. O Cerato tem muitas versões e muitos opcionais. A versão base é a X ou a SX, mas você vai encontrar vários catálogos no mercado de usados. O interessante é você procurar a partir da versão SX. E dependendo da versão, ele pode ter a chave presencial, bancos em couro, rodas de liga leve aro 17, o ar-condicionado digital, Bluetooth, pedal shift e muitos outros equipamentos. Apesar do Cerato estar muito mais para um sedã compacto premium do que para um sedã médio, ele tem boas medidas. O porta-malas dele tem 415 litros, já de entre-eixos ele tem 2,65 metros. Na mecânica ele deixa um pouco a desejar, seria muito legal se ele tivesse o motor 2.0 do Coupe. O único ponto positivo que eu digo desse motor 1.6 que ele é equipado, o Gama, é o custo de manutenção que é muito mais baixo e o consumo relativamente bom. O motor que ele usa é um 1.6 Gama a gasolina que gera 116 cavalos a 6.300 RPM e 15,9 kg de torque a 4.200 RPM. O seu câmbio pode ser um manual de 5 marchas ou um automático de 6 marchas. Ele faz de 0 a 100 km por hora em 12,4 segundos e atinge uma velocidade máxima de 189 km por hora. O consumo é até muito bom. Na cidade ele faz uma média de 9,9 km por litro, já na estrada 12,3 km por litro. O Kia Cerato 2012 tem preço médio entre 30 e 45 mil reais, dependendo da versão. Quando se fala de SUV grande da Kia, a gente sempre lembra do Sorento, como eu já comentei anteriormente, porém existe um maior que ele, que é o Mojave. Com certeza quase ninguém lembra desse carro, até porque também não vendeu muito bem no nosso mercado.
ele seria mais ou menos uma Vera Cruz. E talvez ele não tenha vendido muito, porque nessa época o Sorrento era mais barato, moderno e eu diria mais luxuoso por ser um projeto mais novo. Porém o Mojave se sai na frente pelas versões que chegaram aqui no Brasil. Temos a versão 3.8 V6, 4.6 V8 e a versão que eu vou comentar hoje, que eu acho a mais interessante, que é a 3.0 V6 Turbo Diesel. Essa versão a diesel era mais cara e também oferece todos os equipamentos de série. A lista de equipamentos se assemelha com a de um Sportage, por exemplo. Apesar de ser um SUV mais caro da Kia, não tinha muito luxo ao equipamento. Você pagava mais pelo porte do carro e também por ser um carro diesel. Mas não significa que é um carro pelado, você vai ter bons equipamentos, assim como nos carros anteriores. É uma lista bem parecida. O motor dessa versão é um 3.0 V6 turbo diesel que gera 256 cavalos a 3.800 RPM e 56 kg de torque a 2.000 RPM. Seu câmbio é um automático convencional de 6 marchas. A tração dele é integral temporária. Ele faz de 0 a 100 km por hora em bons 9,6 segundos e atinge uma velocidade máxima de 190 km por hora. Um desempenho bem ok para um carro a diesel. Agora falando de consumo, na cidade ele faz uma média de 6 km por litro e na estrada 10 km por litro. Um detalhe que eu acabei não comentando anteriormente é que o Mojave tem 7 lugares, também um carro bem familiar. O Kia Mojave 3.0 Diesel 2011 tem preço médio entre 60 e 80 mil reais. Bom, deixe nos comentários se você levaria para casa um Mojave ou um SW4 que custa bem mais caro, talvez o dobro, quase o triplo do preço. Isso aí, esse foi o vídeo de hoje, um forte abraço, valeu e fui!